Vamos falar sobre um assunto bastante importante que corresponde ao IDH. O IDH é uma sigla muito utilizada hoje para análises geográficas que corresponde ao chamado Índice de Desenvolvimento Humano, como você pode perceber aqui, ó, o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que leva em consideração três variáveis bastante importantes, dentre elas a saúde, levando-se em consideração a expectativa de vida de um indivíduo, e uma expectativa de vida tem a ver com as condições sociais e econômicas que um cidadão vive dentro de um país. Também deve-se levar em consideração o quesito educação, o nível de escolaridade dos indivíduos, a taxa de analfabetismo que esse país registra e também um aspecto bastante importante que é a questão econômica, o PIB per capita, o quanto cada indivíduo produz naquela nação. Dá-se notas de 0 a 1 para cada um desses três elementos e, consequentemente, se faz uma média ponderada, divide-se os resultados dessas três variáveis por 3, chegando a um número próximo ou não a 1. Quanto mais próximo estiver o número 1, melhor e maior é o IDH. Quanto mais próximo estiver a 0, pior é o IDH. O que a gente pode perceber no mapa é que existem 4 níveis especificamente de IDH. Os muito alto IDHs, os alto, o médio e o baixo IDH. Os países que são chamados de muito alto IDH geralmente são os chamados países desenvolvidos. Você vai perceber, por exemplo, os países europeus, especificamente a Europa Ocidental, os Estados Unidos, né, o Canadá, o Japão, né, são países que têm, por exemplo, um altíssimo IDH. O nosso país, o Brasil, é um país que está no chamado alto IDH, né? O alto IDH. É um país que tem uma melhoria, como a gente vai ver daqui a pouco, houve uma melhoria no seu IDH, mas ainda constitui de um país com grandes variações, com grandes contrastes. Por sua vez, os médio e baixo IDHs envolvem predominantemente países da América Latina, países africanos, não é como você pode perceber aqui, olha. Grande parte, né, deles fazem parte desse chamado baixo e médio IDH, baixo e médio. Consequentemente, as situações de pobreza, de miséria, a questão do analfabetismo, a baixa expectativa de vida pesam em muito, né, para baixo o valor desses países no seu IDH. Agora, colocando uma lente de aumento especificamente no nosso país, nós podemos perceber algumas coisas. Houve uma evolução bastante sintomática do Brasil ao longo dos anos em que foi mensurado o IDH. Por exemplo, em 1991, nós observávamos que 99% especificamente das cidades, dos municípios brasileiros tinham um IDH muito baixo. Ao longo dos anos 2000 e 2010, houve uma melhoria bastante considerável, mas infelizmente o Brasil ainda é um país de grandes contrastes. Brasil, contrastes. Para se ter uma ideia, grande parte do norte, do nordeste, ainda continua com situações bastante delicadas relacionadas ao seu IDH. Em contrapartida, o sul e o sudeste apresentam situações um pouco melhores. Então, ainda o nosso país corresponde a um país com grandes contrastes e há uma necessidade de diminuir as desigualdades sociais e econômicas para que assim não só os municípios melhorem a sua condição, como também o próprio país melhore a sua posição em relação aos IDHs do mundo. É isso.